Estamos iniciando mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos. Lembrando que esse programa é uma realização da Sociedade Literária Acriana. E hoje eu tenho a alegria, a honra de entrevistar esse jovem escritor, o Elias Pedroso. Ele é formado em História, Logística e também é membro da Sociedade Literária Acriana. Seja bem-vindo, Elias. Olá, Eliseu. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui demonstrando um pouquinho do meu trabalho, né? Para todos que quiserem ver e apreciar. Vamos ter um bom tempo de conversa. Ok, Elias, para o público que não te conhece ainda, eu gostaria que você dissesse para a gente o seguinte: você é de Rio Branco ou você nasceu fora do estado, do Acre, e veio para cá? Como é que é isso? Conta um pouquinho da tua história. Mas eu na verdade, costumo dizer que eu não sou de lugar nenhum e sou de todos os lugares. Mas na verdade eu sou nascido em Roraima, nasci numa cidade de interior chamada São João da Baliza, Roraima. Eu vim para o Acre aos 8 anos de idade, mais a minha família. A gente não veio direto para Rio Branco. A gente veio para morar em Acrelândia. Ela estava sendo aberta. Tinha um ano que tinha sido virado município, né? Para 92, nós chegamos em 93 lá. E aí, de lá eu morei até 2002. Saí de lá porque eu passei no vestibular aqui para a História, aqui em Rio Branco. E lá, como não tinha condições de ir e voltar todos os dias, né? Porque é distante, na época a estrada era muito ruim. E aí nós viemos, eu vim para cá, minha mãe já tinha vindo antes, minha mãe era professora, ela teve que vir para cá por causa do trabalho mesmo. Ela era cedida para a prefeitura de lá e o tempo de sessão dela acabou, então teve que retornar aqui. E eu vim e estou desde então, desde o final de 2002 para cá eu estou aqui em Rio Branco. Moro aqui, eu me considero acriano. Como eu posso dizer, desenvolvi uma relação muito boa com esse estado, com esse lugar. Meus filhos são todos nascidos aqui já. E eu posso dizer para você que eu sou um acriano que nasci em Roraima. Entendi. Elias, assim, hoje você é um escritor, né? Mas a gente está começando um pouco pela sua infância. Por exemplo, na escola, você sempre foi um leitor ávido? Por exemplo, começou em casa e sempre gostou da leitura. Conta pra gente como é que começou a sua relação com as letras. Olha, eu sempre gostei de leitura. A minha mãe era professora, né, como eu já disse, e ela tinha muitos livros, ela gostava de livros, ela comprava livros, às vezes ela nem lia todos eles, mas ela comprava, ela gostava de comprar aquelas bibliotecas, nova biblioteca moderna, aquelas enciclopédias, né, que tinham mapa, enciclopédia britânica, ela sempre comprava aquilo pra gente ter o conhecimento, porque na época não tinha internet, né? Então, o computador também era algo muito raro de se ver. Então, a gente tinha que ter os livros em casa para fazer as pesquisas. E na cidade que a gente morava, não tinha biblioteca. Eu acredito que até hoje não tem. Talvez tenha acesso aos livros didáticos, mas não tinha biblioteca. E aí, quando precisava fazer qualquer pesquisa relacionada a livros, geralmente era minha mãe que levava esses livros para a escola. Só que ela tinha muito ciúme desses livros dela. E aí, ela trazia de volta. E para ajudar alguns colegas, às vezes, a gente, no meu caso, eu lia os livros e auxiliava a fazer o trabalho para eles. Fazer uma síntese, um resumo, falar sobre determinado livro. E auxiliava. Mas eu sempre gostei de ler desde pequeno. Eu lia revista em quadrinho, gibi, o famoso gibi, né? Que a gente hoje em dia fala HQ, essas coisas, mais gibi. Eu lia gibi, lia revista em quadrinho. Tenho coleção de revistas em quadrinhos até hoje, desde a minha infância. E todos os livros, até brincava sempre com a minha mãe que eu pegava o manual de instruções daqueles produtos que ela comprava na Bolívia e ficava lendo para tentar aprender outras línguas, porque eles vinham em várias línguas, então eu li em português, depois li em espanhol, li em inglês, até em japonês se tivesse eu queria. E eu sempre gostei de ler, cara, sempre gostei. Eu lembro, teve 2 livros para mim que eu não esqueço nunca, que foram os primeiros livros assim que eu posso dizer para ti que eu li todo inteirinho mesmo, do início ao fim, assim, ininterrupto, que foi Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, de aventura, e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu me lembro que eu li ele com trabalho na escola, e eu tive que ajudar um colega justamente porque ele não era o livro. O meu livro que eu ia apresentar, eu lembro, era Os Caravéis do Diabo, o nome do livro,
E o meu colega, meu amigo, hoje é advogado, Fabiano Passos, ele ia ler o Cristo de Policarpo Quaresma. E ele não tinha livro. E eu consegui, eu li o meu livro, li o dele, e na hora do trabalho eu passei para ele o Cristo de Policarpo Quaresma. Eu achei muito bom aquele livro, até hoje quando eu posso, eu leio. Caramba, que legal. E enquanto ávido leitor que você é, Elias, na sua infância e adolescência, você já se imaginava escritor no futuro ou não? Como é que estava isso na sua cabeça? Cara, eu me imaginava. Elias? Eu comecei a ler Agatha Christie num livro que eu achei na escola que ia ser jogado fora. Era O Convite para um Homicídio, era o nome do livro. E tinha um senhor, que era o senhor Antônio, que trabalhava como zelador lá da escola, eu me dava muito bem com ele, e ele falou para mim: olha, Elias, eu sei que você gosta de livros, e esse livro aqui a gente vai ter que dar um jeito aqui nele e tal, não tem lugar para colocar, ele vai se estragar aqui. Você quer ele para ti? Eu falei: não quero. Eu peguei o livro e comecei a ler. Aí comecei a imaginar eu escrevendo um caso daquele. E comecei a escrever pequenos textos. Eu escrevi pequenos textos na aula de português, por exemplo. Quando a professora pedia para escrever, escreva alguma coisa, faça coisa. Em verso eu nunca fui muito bom não, sabe? Eu nunca fui muito bom em verso, em poesia, essas coisas não. Mas quando ela pedia para escrever qualquer coisa relativa a realismo, essas coisas assim, eu ia lá e escrevia. Sempre tirar notas boas. E aí, eu não me lembro a primeira vez que eu escrevi, mas eu devia ter uns 10, 11 anos que eu escrevi um pequeno conto, alguma coisa assim. Depois eu fui descobrir que eu escrevia crônica, eu não sabia o que era uma crônica. Sem saber. Uma crônica, na qual não sei, eu escrevi uma história. Eu disse: não, isso é uma crônica, a diferença da crônica e conto, eu não sabia a diferença. Mas eu, desde pequeno, sempre gostei de escrever histórias. Caramba. E, por exemplo, quem é a sua maior inspiração que lhe motiva a escrever? Assim, existe alguns escritores, personalidades que você pode mencionar, partilhar para a gente? Claro, sem dúvida. Eu, assim, até toda vez que eu falo, eu sempre parece até ser repetitivo. Eu sou muito fã da Agatha Christie. Se você olhar aqui nessa biblioteca que eu tenho aqui, tem vários livros da Agatha Christie, porque eu gosto daquela ideia do mistério, daquela história policial. Eu sou fã de Franz Kafka. Franz Kafka também para mim é fantástico. Eu acho interessante aquela literatura dele que vai envolvendo a pessoa e você quer sempre descobrir. No final, às vezes você até se decepciona, mas você fica com aquela vontade de chegar até aquele lugar ali. Mas o que mais me inspira mesmo a escrever é a nossa realidade, cara. Porque tem muita coisa que a gente pode colocar, seja grandes coisas, por assim dizer, ou pequenas coisas, porque a gente imagina que essas histórias, eu já disse isso mais de uma vez, que somente as pessoas que vivem nos grandes eixos, Rio, São Paulo, ou que moram em Nova York, ou que moram em Londres, é que tem boas histórias para contar. E na verdade não, na verdade todos nós temos histórias para contar, porque cada um de nós, como diria Raul, cada um de nós é um universo, né? E nós, muitos têm a capacidade de exprimir em palavras, em letras, né, a sua história ou a história do seu cotidiano, e outros nem tanto. E eu gosto de escrever sobre o meu lugar, sobre as coisas, por mais que não seja de uma maneira talvez não muito agradável, né? Porque eu costumo escrever mais histórias policiais, essas coisas. Pois e aí, mas assim, se você observar, a gente está rodeado por isso hoje. Isso. A violência, o crime, ela, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. Quais são os jornais que mais vendem ou que mais são assistidos hoje em dia, né? Você pode perguntar, não vou dizer o nome aqui, mas você sabe qual jornal que as pessoas mais assistem, o que é que ele passa, né? Então são coisas do cotidiano que muitas vezes a gente fantasia de outras maneiras para que não fique tão doloroso assim, né, para as pessoas, mas a gente busca exprimir em palavras, né, em textos, para que as pessoas se identifiquem. E eu sempre, quando eu escrevo, a história está localizada aqui, no Acre.
Rio Branco, o Chumbo Sangue na Fronteira se passa na região de fronteira. Eu não deixo bem claro o nome do lugar para dar aquele mistériozinho, mas é Brasileiro, Taçolândia, Plástico de Castro, Capuchaba, esses lugares que estão próximos, né, da fronteira e que tem essa influência, né, desse contato, desses locais assim. E como é que surgiu a questão do seu primeiro trabalho, né? Como foi esse processo? Tipo assim, eu falo assim, como surgiu, assim, se foi algo que você projetou, planejou, ou você simplesmente começou a escrever uma história sem a intenção de publicar um trabalho futuramente, como é que foi isso? Eu sempre tenho a intenção de publicar, mas nunca conseguia. Então, eu sempre escrevo alguma coisa com a ideia de mostrar para alguém. Eu participei, salvo engano, em 2008, 2009, não, acho que foi 2007, de um concurso de literatura da Fundação Garibaldi Brasil, na época, e eu não fiquei nem qualificado. Eu escrevi 3 contos de literatura marginal, eu não publiquei até hoje, mas eu espero publicá-los um dia. Era uma literatura bem pesada mesmo, era literatura marginal mesmo. Eu inspirado num cara, que eu esqueci o nome dele, mas era o Trevisan, acho que era Dalton Trevisan o nome dele. Eu li uns livros desse cara e fiquei inspirado. A literatura marginal parecia assim, tipo Cidade de Deus, entendeu? E eu achava legal essa leitura na época, né? Eu ainda leria, mas era um pouco pesada, né? E eu participei do concurso de literatura e não fui nem qualificado. E aí eu fui pedir explicações lá, né, na Fundação Garibaldi, o pessoal, o corpo lá. E eles disseram para mim, não, porque esse tipo de literatura não é interessante para nós, porque aqui a gente tem que divulgar essa questão da floresta, né, e tal, do homem acriano, com a ideia do cara mais ligado à natureza. Aí eu pensei, falei, cara, mas a gente vive um contexto urbano, cada dia mais a urbanização. Então, eu não tenho interesse em ficar falando sobre aquilo que, de certo modo, eu não vivo, ou que a maioria das pessoas não vive. Que, no caso, a floresta, não é nem o rural, porque o rural eu vivi, que eu morei na zona rural lá em Acrelândia. Mas eu não morei no seringal, e quando eu nasci, o seringal... Lá na minha terra não existe seringal, para falar a verdade, não tem seringueira, a gente não sabe o que é uma seringueira lá. Você fala, chama alguém de seringueira lá, o cara fica boiando, não sabe nem o que é, entendeu? E quando eu vim aqui pro Acre, no lugar que eu morava também já tinha se acabado de seringais. Então, não tive essa vivência, apesar de que eu gosto muito, eu leio, eu estava até conversando com um primo meu um dia desse, eu li um livro chamado Memórias de um Seringueiro, do Gerson de Brito Nunes. Muito legal, eu leio, tem uns contos que eu escrevi também, que do meu padrasto, que foi seringueiro, também interessante, mas eu não me sentia confortável para escrever uma coisa que eu não tinha conhecimento. Já a literatura marginal, por exemplo, um cara que mora na periferia, tenho vivência na periferia, conheço várias pessoas, eu cheguei aqui com 17 anos, entendeu? Então eu já com quase 40, né? Então eu conheci muita gente aqui. E aí eu me sinto mais confortável para escrever sobre esse tipo de lugar. E aí eu resolvi, depois dessa negativa, eu falei, olha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou correr atrás de publicar um mesmo. Nem que eu participe, tentei participar de edital e nunca consegui. E aí chegou um tempo que eu peguei e tenho vários contos escritos, inclusive eu tenho várias histórias escritas e não consegui publicar ainda, eu pretendo publicar. Eu tenho mais uns 2 livros assim, completos já para publicar e não consegui por causa do recurso financeiro. Só que esse do Chumbo Sangue que eu consegui publicar, que é esse aqui, né? Esse aqui foi, eu posso dizer para o senhor que foi graças à SLA. Então ele tem o selozinho da SLA aí. Eu estava com ele pronto e eu trabalhava no Correio junto com o Anderson de Oliveira, que é filho da Mazé Oliver, né? E do Hermógenes, né? Nossos imortais aí na Academia Grande Letras. E eu falei para ele, assim, conversava com ele, muito meu amigo, falava, rapaz, eu escrevo. Ele, rapaz, por que tu não publica? Eu falei, como eu vou publicar? Custa muito caro e tal. E aí ele disse, não, mas eu conheço umas pessoas que podem te ajudar. E aí conversou com o pessoal da SLA, né? Sugeriu meu nome e foi aceito. E aí, quando eu entrei para a SLA, eu recebi algumas benesses, né? Descontos, essas coisas para publicação. E eu juntei dinheiro durante 2 anos, e já estava pronto, e consegui. Em 2019 eu consegui publicar ele, mas foi assim, fui na batalha mesmo. Posso dizer para ti que tive a ajuda da minha irmã,
a Elisângela, que é professora de português lá em Roraima. Minha família toda mora em Roraima, só fiquei eu aqui, eles voltaram tudo embora, eu fiquei aqui de teimoso, eu sou sempre o cara do contra, né? E a minha mãe também, que também mora em Roraima, professora aposentada, e eu consegui uma ajuda financeira mesmo, publiquei, e o sucesso foi tão grande, eu digo assim, eu costumo brincar que foi o livro mais vendido do Escritor Acreano em 2019, porque eu mandei imprimir 104 exemplares. E eu tenho 2 deles comigo aqui só. Vendi todos os outros. Então foi um grande sucesso. Mas foi um sucesso mesmo. Foi na batalha. Né? E nesse sentido, né, Elias, a gente percebe então que o seu livro está dentro de um contexto então, de consumo da realidade. Né? Porque isso é um sinal de que você soube fazer uma leitura da nossa realidade, a população se identificou com o seu trabalho, porque você não fugiu, né? Houve uma identificação e uma aceitação. Sim. E você esperava esse feedback? Assim, olha, logo de cara não, sabe? Eu fiquei um pouco surpreso. Eu sou uma pessoa que me relaciona muito bem, tenho muitos amigos, eu trabalhei em vários lugares, trabalhei como estagiário no Departamento de Patrimônio Histórico, eu trabalhei na Prefeitura de Rio Branco na assistência social, trabalhei no setor de abrigamento, um abrigo para menores, e trabalhei no Correio. Então eu conheço muitas pessoas, eu circulo por vários lugares, militei no movimento estudantil, eu estava na UFAC, mesmo antes, quando eu estudava no ensino médio, na época, antes de fazer parte do grêmio estudantil. Eu conheço várias pessoas ligadas nessa área, tive excelentes professores. Eu fui aluno da professora Maria José Bezerra, uma professora fantástica. Eu aprendi com ela em 3 disciplinas o que eu não tinha aprendido em 10 com outros professores, não desmerecendo os outros professores. Eu fui aluno do professor Valmir Freitas também, de Araújo, lá da UFAC, um excelente professor de História do Oriente. Fui aluno do professor José Dourado, também foram pessoas que colaboraram muito, né, com essa minha formação e me ajudaram muito nessa rede. Professor também César Gomes de Freitas, lá da Logística, lá no FAC, também foi uma pessoa que colaborou muito comigo no dia do lançamento, chamou as pessoas, foi de sala em sala chamando os alunos para participar e conversou com a reitoria do FAC para poder lançar lá. No dia do lançamento eu vendia mais de umas 40 cópias. Teve um amigo meu também, o Dárcoles Moreira, que é fotógrafo, que divulgou meu trabalho, ele é fotógrafo da Tribuna, divulgou meu trabalho, foi lá, bateu foto para mim, até hoje eu devo a ele, que eu não paguei ainda, ele não me cobrou nada, mas eu me sinto no dever de ter pago alguma coisa para ele, mas ele disse que não queria receber. Mas eu tive muita força, mas eu não esperava não ter conseguido vender tudo assim logo de cara, porque eu sempre vi os escritores acreanos aqui, e um que eu conheço bem, é meu amigo, também me ajudou, fez o prefácio do meu livro, que é o Valdeci Duarte. Essa ideia de que era difícil, né, vender os livros, e que então eu tinha que aproveitar todos os eventos, essas coisas, para ir para um lado e para o outro, carregando aquele livro para tentar vender, e mesmo que fossem livros bons, porque eu li alguns livros do Valdeci, são muito bons, Completando Time de Craques é muito bom, e eu ficava olhando e pensava, poxa, será que eu vou conseguir ter uma aceitação também no livro? E na verdade foi mais do que eu esperava, porque muitos amigos meus me pedem, hoje eu não tenho como mais. Algumas pessoas me dizem, Elias, ainda tem no teu livro, eu queria uma cópia porque eu não consegui comprar na época, eu não consegui. Eu falo, rapaz, não tem não, só se você for pelo site. No site você consegue. Entendi. Elias, e você também participou de algumas antologias. Participei. Né? Como é que foi essa experiência? Você pode citar o nome delas? Claro que posso. Eu participei de 2 que foi feita pelo Valdeci Duarte. A primeira, na verdade, foi o 2020, A Prisão Invisível, que eu não tenho a cópia aqui, porque a cópia que fiquei para mim, do autor, eu emprestei para uma amiga minha, eu não peguei de volta ainda, ela está lendo, que é uma antologia de crônicas. Era de crônicas. Eu escrevo uma crônica chamada A Fuga. Né? Eu achei muito interessante o livro, porque tem a participação de diversos autores, autores do Brasil, da Colômbia, de Portugal e de Angola. E aí, esses autores participam e enriquecem bastante a nossa cultura. E eu participei junto e li, adquiri diversos conhecimentos com eles também. Eu pude observar diversos pontos de vista. A segunda antologia que eu participei é Contos, Cantos e Lamentos da Pandemia. Eu tenho aqui, eu participo aqui com um conto chamado Só e Somente Só. Esse aqui fala diretamente. O primeiro
A fuga, eu falo sobre quando a pandemia é instalada, né? Quando tem aquele decreto que as pessoas começam a ficar assustadas, uns acreditam, outros não acreditam. Nesse aqui, no Só e Somente Só, aqui já é uma pessoa que ela sofre na pele. Agora tem até um ponto. Ela sente na pele os efeitos da pandemia, porque é uma pessoa que perde um ente querido para a Covid. E aí... Olha aí. Aí eu tenho... São coisas do cotidiano, é uma conversa do cotidiano, mas eu participei dessas. E tô na ânsia de sair de uma antologia também, que está sendo feita aí em homenagem, né, a Mazel Oliver, da SLA. É verdade. Mais uma aí, mais uma para participar, que é importante, né, a gente ser publicado, porque tem pessoas que fazem assim, eu escrevo, mas é para mim mesmo. Não, eu não escrevo para mim mesmo, não. Eu escrevo para as outras pessoas. Eu quero que as pessoas leiam. Eu quero que elas sintam a mesma emoção que eu sinto quando eu leio uma história escrita por outra pessoa. Eu gosto de ler, eu imagino o personagem. Quando eu pego os livros da Agatha Christie, até a voz dos personagens eu coloco deles. Eu vou lendo, escutando a voz dele aqui na minha cabeça, entendeu? É muito bacana, né? Eu gostava muito de assistir uma série que até da BBC, e hoje a gente tem muita facilidade para o YouTube, que é A Hora do Crime, que é Agatha Christie's Hour, que é só contos da Agatha Christie e o detetive Poirot, Hercule Poirot. Poirot investiga. E aí eu gostava de assistir muito e eu fiquei com a imagem do Poirot e a voz dele na minha cabeça, em inglês, né? Então toda vez que eu vou ler uma história do Poirot, eu lembro daquele personagem e lembro da voz dele daquela forma. E do Hastings, né, que é o companheiro inseparável dele também, eu lembro da voz e da forma da pessoa. Eu fantasio. E sinceramente, eu gostaria que as pessoas sentissem a mesma coisa quando lessem aquela história. E colocassem uma personalidade no personagem, no caráter que está lá dentro, né? É muito importante para a pessoa viajar na leitura. Então eu escrevo para a pessoa ler mesmo, para a pessoa imaginar. A imaginação, ela é uma arma muito poderosa, ela move o mundo, né? É verdade. O Don Quixote de La Mancha, né? É uma arma poderosa. Poderosíssima. Elias, assim, falando nossos escritores locais, qual escritor arcriano você leu que mais lhe tocou e por quê? Olha, eu li alguns escritores arcrianos que eu posso dizer para ti. Li Mazel Oliver, né, que é infantil com meus filhos. Li o Francisco Dandão, ganhei 3 livros dele, 3 livros ali. Eu li sobre crônica esportiva. Eu sou até suspeito de falar porque ele é meu amigo, Valdeci Duarte, meu amigo. E, assim, talvez pela proximidade, foi o que eu mais... Não que eu não tenha gostado dos outros, eu gostei de todos eles. Eu acho que é muito importante a gente, aqui do Acre, incentivar os outros escritores, ler. Tem o Alessandro Gondim também, gosto muito, eu já comprei 2 livros dele. Tem o de poeta, o Catraeiro, eu estou terminando de ler agora, muito legal. Ele disse para mim que vai musicar, vai colocar na música. Muito importante, é um cara militante também. Mas assim, o que eu gostei bastante foi o do Valdeci Duarte, Completando o Time de Craques. Porque quando eu vejo essas histórias do Completando o Time de Craques, tem uma que me marcou muito, que é um menino, e eu me vejo naquelas histórias. Ele disse que é ele, mas eu acho que era eu, porque é um menino que ele é um menino, é um perna de pau, mas ele quer jogar bola junto com os outros meninos, né, da rua dele, só que ele nunca é escolhido. Aí ele vai lá, joga, brinca e ele encara aquela brincadeira como se fosse uma final da Copa do Mundo. Ele vai jogar lá, para ele é como se fosse o último momento da vida dele. E é muito interessante porque ele busca participar e eu acho muito legal. Tem algumas particularidades, quando ele vai escolher o time do coração dele, todo mundo tinha um time do coração, e ele vai e no final sobra para ele um time, que na verdade nem é o meu, mas é o dele, né, no caso da história, né? E aí ele torce para aquele time ali porque sobrou para ele. Eu acho muito interessante aquele livro Completando o Time de Craques.
Como eu disse anteriormente, o Jesse de Brito Nunes, né, que foi um professor da UFAC, se não me engano, ele também tem esse Memórias de um Seringueiro, muito interessante. Ele narra coisas assim do cotidiano, da vida dos seringais que poucos conseguiram fazer. Sabe? É muito, muito interessante mesmo. Eu não tenho uma cópia dele, até queria ter, mas não tenho. Um primo meu que é radialista lá em Roraima, Leandro Castro, ele um dia desses fez um programa para falar sobre esse livro do Jesse, porque segundo ele marcou também a adolescência dele, porque ele morou aqui no Acre há alguns anos, e ele teve contato com esse livro no ensino médio. E eu também achei muito interessante. Tem outros, por exemplo, Pedro Martinello, né? Batalha da Borracha. Eu achei muito bom aquele livro, só que é mais histórico, né? Mais ligado à história. Tem um também do professor Francisco Bento, que eu tenho ele, e eu leio com frequência, que é Acre, Sibéria Tropical, também é voltado nessa questão da história. É histórico também, sabe? Mas, assim, de literatura, talvez pela proximidade, o Valdeci Duarte e o Alessandro Gondim. Entendi. São os autores assim, que eu mais aprecio. Como um leitor habitual que você é, Elias, você acha que a arte e a literatura ela pode ajudar a pessoa a ter mais foco ou ter um objetivo na vida, expandir a consciência? Como você vê assim, a importância da leitura nesse aspecto? Eu acho que a importância da leitura ela é de suma importância para você expandir a sua consciência, expandir o seu conhecimento, de certo modo deslocar nesse universo que nós temos aqui, que está tão viciado, né, de coisas ruins. Por exemplo, hoje nós temos acesso à informação em segundos, né, na palma da mão, através dos nossos smartphones e outras coisas mais. Porém, são informações muitas vezes inúteis, não digo que toda informação não seja útil, e fugazes, né? Você lê uma coisa ali, geralmente não consegue ler mais do que uma página. Você fala um textão, né? O fulano faz um textão. E eu aprecio a literatura, eu gosto dos livros, eu gosto dele na forma física mesmo do papel, porque eu gosto de folhear ele, eu gosto de sentir a leitura, porque eu, além de me deslocar, de certo modo, da realidade, me servir como posso dizer para você, uma válvula de escape, talvez, também aprendo muita coisa, porque através da literatura, muitas coisas em histórias de ficção, são coisas reais, são coisas que você aprende. Quando você lê um romance, por exemplo, eu li um romance, até dei de presente esse livro, um professor meu de literatura americana chamado Crisis, um escritor americano chamado Winston Churchill, que ele escreve sobre a Guerra Civil Americana. Eu descobri várias coisas sobre o cotidiano das pessoas que eu não sabia que naquela época era daquele jeito que se procedia, como é que a pessoa tomava o café da manhã, o que eles faziam quando não tinha água para eles beberem e tal. Ele é muito detalhado, e também a Agatha Christie, naqueles romances policiais dela com Poirot, ela explica diversas coisas do cotidiano dos ingleses, né, naquelas pequenas coisas. Eles vão tomar café, eles fazem isso, fulano estava vestido com determinada coisa porque naquela época do ano era permitido que se vestisse assim, assim. Então você vai desvendando fatos históricos e outras coisas mais. E não apenas isso. Quando você vai para uma literatura mais realista, ou quando você vai para uma literatura mais científica também, é muito importante. Eu não vou dizer para ti que eu goste por exemplo, de física, química ou matemática. Eu não sou um cara muito bom nessas partes, mas em outras ciências eu gosto de ler, de ter conhecimento. História, eu sou apaixonado pela história, eu leio muitos livros de história. E é importante para que nós tenhamos também um embasamento para defender nosso ponto de vista, para defender nossas opiniões e para tentar também colocar aí dentro algo que possa contribuir para melhorar a situação, né? Através da literatura. Entendi. Através da literatura. Eu terminei de escrever agora um novo livro. Eu digo que é um police história, minha irmã disse que é um romance, né? Então não vou ter mais com ela, que ela é mais velha.
um romance policial que eu pretendo publicar ainda esse ano, se Deus me permitir, que é sobre o geoglifo do Acre. Sobre o geoglifo do Acre. Tem informações na história que são verídicas, mas a história é uma ficção, é um romance. A ideia é chamar a atenção para o geoglifo do Acre, através da literatura. Ótimo. Isso que é válido, né? A pessoa vai ler e vai olhar e fala, poxa, mas isso aqui, o que é isso aqui? Se existe mesmo, vai ficar curioso, vai procurar na internet, vai falar, poxa, existe. Mas a história em si, ela é uma ficção, mas o local, o palco onde ela vai se desenrolar é totalmente verídico. Existe aqui uma história do Chumbo de Sangue na Fronteira. Né? Ou a maioria dos contos que eu escrevo, Só, Fumo e outros mais. Entendi. A outra pergunta, eles é o seguinte: como você tem visto a questão do poder público na questão da área cultural, né, na área literária, na área artística? Você vê que o governo tem investido nessa área? Ele deve fazer esse papel ou não? Como é que você faz essa leitura? Eliseu, eu devo analisar dois pontos diferentes. Eu gosto de analisar essa parte porque eu acredito que a arte, né, nas suas manifestações gerais, como dança, música, né, teatro, literatura, ela é muito importante para a população, muito importante para as pessoas, para mim, para ti, para todos. Né, porque eu não consigo imaginar um mundo sem uma manifestação artística que seja, né? Porque por mais que a pessoa abomine o trabalho dos artistas, diga que são um monte de vagabundos, essas coisas como o pessoal coloca aí, ele vai escutar uma música no final de semana, pode ser ela gospel, pode ser ela secular, pode ser um funk, mas precisou de alguém para fazer aquele trabalho. Como eu vinha dizendo, eu acredito que o artista, ele não necessariamente necessite ser tutelado pelo Estado. Né? Não sei se você me compreende. Ele, na verdade, a arte, o artista, ele tem que manifestar normalmente aí o grito do povo, a necessidade do povo, das pessoas, aquelas tem que deixar claro aquelas mazelas, seja na forma de manifestação artística que for. Ele não deve ser, eu posso te falar assim, algo que venha simplesmente para legitimar o poder do Estado sobre as pessoas. Como se utilizou a arte, por exemplo, no nazismo, eles utilizavam a arte para poder justificar a dominação de um povo sobre o outro, a ideia da supremacia. Eu acredito que a arte justamente é o contrário. O artista, ele não tem que ser aquela pessoa subserviente ao poder constituído. Pelo contrário, ele tem que ser aquele diferencial entre o povo e as suas necessidades junto ao Estado. E vendo por esse prisma, eu digo para ti que dificilmente o Estado vai querer apoiar um artista. Né? Apesar de que o Brasil é um país onde nós temos uma massa empobrecida, né? As pessoas vivem de salário mínimo. Normalmente as pessoas que se dedicam à arte, eles têm que ter outras ocupações. Ele não é, por exemplo, como na Inglaterra, Estados Unidos, onde você tem o fulano profissional músico, fulano profissional escritor. Né? Então aqui a pessoa tem que desenvolver as atividades para sobreviver. Né? E aí muitas vezes fica difícil, às vezes você tem que deixar de lado um pouco a arte para desempenhar suas funções laborais, para sobreviver, para sua família continuar vivendo. Aí que eu vejo que há sim a necessidade de que o Estado entre com a contrapartida, que ele não, de certo modo, não faz aqui no nosso país. Nós temos um problema muito sério entre as pessoas de achar que ou é 8 ou é 80. Deixa eu explicar por que eu digo isso. Porque as pessoas dizem assim, não, o Estado ele tem que ser interventor. Então ele tem que intervir em tudo, ele tem que controlar isso, tem que controlar aquilo. Não, na minha opinião não. Aí o outro diz assim, não, o Estado ele tem que ser alheio a tudo, ele tem que deixar tudo na mão do mercado. Se o fulano for bom, o mercado vai comprar. Mas a gente está sendo redundante em ambas as partes. Por quê?
Porque quando eu digo que o Estado tem que controlar tudo, então ele vai mandar a verba e vai dizer o que é que tu pode fazer. Ele vai te censurar. Como acontecia durante a ditadura militar no Brasil e em vários lugares do mundo até hoje acontece. Quando o Estado patrocina, ele diz o que é que tu tem que fazer e o que é que não tem que fazer. Isso é fascista, né? Olha, eu vou te patrocinar aqui, vou te dar um dinheiro, mas tu tem que falar sobre isso. Eu vou ler as linhas do teu livro que tu escreveste aí, eu vou escutar a tua música e vou dizer se tu pode ou não. Entendeu? E em contrapartida, algumas pessoas defendem que não tem que ter participação nenhuma. E se a pessoa for boa o suficiente para o mercado gostar dela, ela vai se sobrepor como artista, seja músico, seja coisa. Mas aí eu não vejo por esse lado também, porque a mídia, ela faz um trabalho, muitas vezes, que destrói as manifestações artísticas mesmo, populares, e coloca algo que seja apenas midiático e que venha da lucro. Existia um carnaval que era a festa do povo, e hoje existe um carnaval que é a festa da elite. Por quê? Porque a mídia noticiou o Carnaval do Rio de Janeiro como o melhor carnaval do mundo, só que até meados dos anos 80 e 90 as pessoas participavam do Carnaval do Rio de Janeiro. E hoje em dia você não consegue ir no Carnaval do Rio de Janeiro e assistir um filme de coração porque custa muito caro. Concertos de música. Eu sempre gostei de bandas de rock, fui em shows de rock, gostava muito. E participei de bandas de rock também no ar. Só que eu percebia que se fôssemos pela essa lógica do mercado, nós não conseguiríamos nem tocar. Por quê? Porque nossa música não era voltada para vender. Nós nunca conseguimos gravar um CD na época, um disco, como chamavam, porque era muito caro para você fazer isso, se você não tivesse o apoio. Aí vem, eu sei que posso estar parecendo que está enrolando, mas eu venho a resposta da sua pergunta. Eu acho que o Estado brasileiro ele não está patrocinando como deveria. Por quê? Porque enquanto a gente tiver essa necessidade do artista trabalhar e realizar a arte dele, ele não vai conseguir ser um artista plenamente. Para que ele consiga desenvolver o seu trabalho de arte, ele tem sim que ter o apoio do Estado. Aí nós temos a lei de incentivo à cultura, que acontece uma vez ou duas vezes por ano. É interessante? Tudo não. Poderia ser melhor. Nós poderíamos ter outros mecanismos de acesso, né? Porque, afinal de contas, tanto eu, quanto tu, quanto a maioria das pessoas que são artistas também são contribuintes, são cidadãos, pagam impostos. E é difícil para nós pagarmos os impostos e não recebermos nada. Seja no que? Seja em forma de crédito, porque muitas pessoas criticam aquela lei Rouanet, mas não sabem nem como funciona. Porque a lei Rouanet não dá dinheiro para a pessoa. A lei Rouanet ela dá um desconto, ela dá um incentivo fiscal para uma determinada empresa. Só que tem um detalhe, só compensa se a empresa for grande. E você, para conseguir um apoio de uma empresa grande, você tem que ter um apoio de alguém grande, que geralmente é um político, né? Então, aí começa a falhar esses mecanismos. A lei de incentivo é legal, mas você tem aí pessoas que são excelentes músicos, mas que tem que trabalhar de pedreiro, porque ele não consegue viver da música, ainda mais depois da pandemia. Aí o presidente veta essa lei, Paulo Gustavo, né, que passou agora, vetou porque disse que não é necessário. Me perdoe os colegas que estão vendo, mas enquanto nós temos aí pessoas fazendo farras aí homéricas com dinheiro público do Ministério da Educação, falsificando contratos, vendendo a palavra de Deus aí, vendendo Bíblias a preços superfaturados para receber dinheiro que é meu, que é teu e que está sendo empregado na mão das pessoas. Mas se você criticar e disser, não, poderia ser colocado aqui para os músicos, poderia ter um fundo, uma caixa de assistência para os músicos aqui, as pessoas vão dizer, não, porque isso é tudo vagabundo, é mamata, é não sei o quê. E aí isso me revolta às vezes. E o Estado, ele é omisso. Por quê? Porque os nossos governantes, sejam eles de que partido for, eles sabem e compreendem muito bem que a arte tem um poder transformador. Ela pode transformar o pensamento das pessoas, ela pode transformar a ação das pessoas. E eu vou dizer um negócio para você, não é isso que a maioria dos nossos governantes querem. Eles querem que as pessoas continuem naquele mesmo movimento, naquele ciclo vicioso, e que a arte pode ajudar a quebrar isso.
Então, eu acredito que o incentivo para a arte, para a cultura, por parte do Estado, ele é mínimo. Ele deveria ser maior. Deveria ter uma maior participação. Independente de partido político, independente de credo religioso, independente de ritmo, de dança, ou de gosto musical ou literário. Ele deveria ser melhor. Melhor elaborado, melhor trabalhado, melhor gerido. Entendi. E outra coisa agora em questão à população, nós enquanto cidadão, como você está fazendo a leitura do cenário atual, Elias, em relação ao cidadão? Você acha que o cidadão está se distanciando da sua responsabilidade política? Ele está se aproximando, se apropriando? Como é que você está vendo isso? Como nós estamos? Eu, na minha humilde opinião, né, eu acredito que ele está se distanciando dessa sociedade política. Está tentando conferir a outra esse direito de gerir a política. É como se eu terceirizasse a administração da minha própria casa. É como se eu pegasse aqui, eu moro nessa casa, que ela tem 4 pontos, eu moro 5 pessoas nela, e eu vendesse a minha casa e morasse de aluguel, na minha própria casa. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas não veem um plano de governo, elas não veem uma proposta política, elas veem lá como eu posso dizer para ti, o seu totem, ou como biblicamente falando, como o senhor conhecedor de Bíblia, o seu ídolo de pé de barro, porque ele tem um corpo de metal, mas o seu pé é de barro, e o metal e o barro não se misturam e acabam se quebrando, não é verdade? Então as pessoas colocam lá, ou é esse, ou é aquele, e delegam a essas pessoas a ideia de gerir o seu país, a sua vida, não buscam a participação. As pessoas dizem assim, eu detesto política, político é tudo vagabundo, é tudo ladrão, entendeu? Mas quando o político passa na porta da casa dele, ele corre lá para apertar um cara, doutor, eu gosto muito, eu sempre votei no senhor, minha família votou no senhor, eu votava no seu pai, meu pai votava no seu avô, porque é tudo uma reprodução. E enquanto a gente continuar com essa ideia de ser avesso à participação na política, salvo engano era Platão que dizia, né, que enquanto, não sei se é Platão ou Sócrates, eu posso estar enganado, que a pessoa que ela se abstém de participar da vida política, ela deve aceitar ser governada por aquelas pessoas que querem participar. Isso é mistério, desde a antiguidade, né? Então, é Platão, né, que diz isso. Na política. E aí, eu vejo hoje em dia isso claramente. As pessoas dizem, falam mal dos políticos, não querem participar da vida política, mas delegam a outrem, talvez um político mais corrupto do que eles seriam se eles entrassem na política, ao domínio da sua vida, o domínio dos recursos públicos que vão para a educação, que são desviados, que vão para a saúde, que são desviados, que vão para a segurança pública, que é uma coisa tão essencial nos dias de hoje, e que estão sendo desviados por quê? Porque as pessoas não têm interesse em saber de onde é que vai esse recurso, de onde vem. Se você perguntar para 90% das pessoas aí o que é o FNDE, ninguém sabe o que é o FNDE. Você chega, o cidadão quando chega, eu trabalhei como professor 3 anos, professor no estado. O cidadão quando chega para reclamar da nota do filho, mas você fala assim, poxa, mas aqui ó, eu estou seguindo aqui os parâmetros curriculares, eu estou seguindo aqui a ementa da disciplina, o cara não sabe o que é isso, ele só distingue, diz, não, a culpa é tua, ou então a culpa é da escola, ou então é a culpa do governo que é corrupto, é do presidente que é ladrão. Mas ele não sabe o que é um currículo, ele não sabe o que é uma ementa da disciplina. Por quê? Porque ele é alheio a tudo isso. Aí você pode dizer, mas isso aí não tem nada a ver com política. Tem. Porque se ele tivesse o conhecimento daquilo, ele saberia exigir o direito dele. E quando eu digo exigir o direito, não é você pegar, bater uma panela, não é você correr lá para frente do palácio, ficar levantando bandeira, xingando o governador de ladrão, não. É você chegar lá, é você procurar saber o direito que você tem. É que você pode ir lá no Ministério Público e solicitar uma vistoria sobre determinada obra que você acha que não foi bem feita na sua rua, que está superfaturada. Você tem esse direito, só que você não sabe. Às vezes as pessoas sabem, mas não querem participar porque é mais cômodo. Hoje em dia mesmo, eu vejo muito nas redes sociais isso. E eu, sinceramente, perdi até minha vontade de discutir muitas vezes nas redes sociais, porque é uma coisa muito rasa. Você fala qualquer coisa que ofenda um ou outro que remeta, você não precisa nem ofender o cara, você só pode falar qualquer coisa que remeta àquela pessoa, que ao invés de
o cidadão apaixonado por aquele político tecer uma defesa da pessoa, ele vai e ataca o outro, que ele julga que é o que você defende. Na verdade, ele nem defende, né? E aí ele vai, não, mas se o fulano fez pior. Eu falo, poxa, se o fulano fez pior, por que o cidadão não pode fazer melhor? Por que ele tem que fazer menos pior? Né? Mas tudo isso se dá porque eu acredito que o cidadão, hoje em dia, está menos politizado do que era 20 anos atrás ou 30 anos atrás, porque há 20 anos atrás, você pegava um cara que era membro de um partido político, ele conhecia o estatuto do partido. Porque eu conheci várias pessoas políticas. Você perguntava para um cara que era do PMDB, ele sabia o nome dos personagens da história do PMDB, ele sabia o estatuto do PMDB, ele dizia por que a razão de ser. Perguntava para um cara que era da Arena, do PDS, depois virou PPR, PPB e hoje é o PP, ele sabia quem era o fundador da Arena, por que eles tinham colocado aquilo, justificava, entendeu? Perguntava para o cara do PCdoB, ele dizia para ti a data que foi lido o Manifesto do Partido Comunista lá em Londres, 1848. Ele sabia dizer isso para ti. Mas hoje em dia, nem as pessoas que são membros desses grupos sabem mais. Porque a coisa ficou uma coisa tão superficial que as pessoas vão se alienando e vão se afastando da política que muitas vezes eles só querem fazer parte de um rebanho. É o contrário daquela música do Pink Floyd, né? Eles só querem ser mais um tijolo no muro, né? Ao contrário do que disse que ele não quer ser mais um tijolo no muro, né? E eles querem ser só mais um tijolo no muro, porque é mais cômodo. E essas propagandas, Elias, que estão nas mídias dizendo que não sei quantos por cento, eu não vou nem citar aqui, tá? Eu só, não sei quantos por cento agora tem nível superior. Mas a gente não sabe ler a realidade, como é que fica isso? São analfabetos funcionais, né? Infelizmente. É lamentável, eu falo para ti, porque quando eu estudava no FAC, me aconteceu algo assim, engraçado, que eu lembro até hoje, porque foi tão grotesco, que eu lembro. Colegas, estávamos apresentando um trabalho de história sobre os povos germânicos, tentativas de organizações germânicas. Eu lembro do texto da história medieval. E aí um colega chegou e falou assim, olha, Luiz, não tinha uma dúvida. Eu li aqui sobre os alanos, suevos, os vândalos, os francos, mas esses povos chamados limítrofes eu não conheço. Nunca ouvi falar dos limítrofes. Aí eu olhei e falei, cara, também não, deixa eu dar uma lida aqui no texto. Aí eu olhei, né, e falei, olha, os francos e tal, tinha os povos que sempre faziam comércio, escambo e também a guerra com os seus povos limítrofes. Entendeu? Aí já mudou. Aí eu olhei e falei, cara, isso aqui são povos limítrofes, quer dizer que são pessoas que partilham uma fronteira com eles, que dividem território, que têm limite de território com eles. E uma pessoa na universidade, entendeu? E eu não digo, isso não é hoje, foi 20 anos atrás. Entendeu? 20 anos atrás, 19, 18 anos atrás, que aconteceu. Hoje está pior. Hoje eu pego uma criança dessa de ensino médio, até brinco com as minhas filhas às vezes, e falo para ela, leia isso aqui. Aí ela lê brilhantemente. O que é que você entendeu? Ah, não sei. Por quê? Porque como eu estou falando para ti, as coisas vão ficando muito rasas, as pessoas não se aprofundam naquilo, no conhecimento. Isso em qualquer área, isso em política, literatura, na religião. Está pior ainda. Não quero entrar nesse mérito da religião, que não, pá. Mas você tem pessoa que lê, sabe a Bíblia de cor, mas não entende o que aquele versículo quer dizer. É a mesma coisa com o povo relacionado à política, relacionado à literatura. Achei muito interessante, eu fui a Porto Velho em março, agora fazer um concurso lá, e eu encontrei o filho de uma amiga minha, fiquei na casa de um casal amigo, e o filho dela, um rapaz estudante do ensino médio, foi o primeiro cara com 18 anos, com menos de 20 anos, que eu consegui conversar e perceber que ele sabia das coisas. E ele disse para mim, não, ele estuda no Instituto Federal de lá. Lá na minha sala, quando vai ter debate de política, só eu que falo. Porque eles não sabem. Eu falei, rapaz, é interessante. Eu tratava sobre assuntos assim, e eu falei, poxa, cara, acho que faz uns 10 anos que eu não converso com um garoto da sua idade, e ele tem respostas tão boas quanto você tem. É algo raro, é um ponto fora da curva. E eu não vejo isso com bons olhos, sabe? Porque ter um ponto fora da curva entre umas pessoas de alto nível é bom. Agora você tem que ter um ponto fora da curva. Porque as coisas estão niveladas para baixo, é horrível. É horrível. Né? Assim, como é que eu posso dizer? Isso reflete
que a sociedade está vivendo hoje. Esse obscurantismo, esse retorno ao mundo das trevas, não digo nem idade das trevas, porque se você pegar a Idade Média, por exemplo, foram surgindo as universidades, né? A medicina e outras houve muita coisas. produção. Sim, né? E a gente às vezes falava como historiador, erroneamente, né? Da Idade das Trevas, mas na verdade surgiu muita produção. Mas eu vejo como se fosse uma Idade das Trevas, mas aquela das trevas mesmo, entendeu? Da ignorância. Da ignorância, entendeu? Da terra plana, entendeu? Que é algo que é inconcebível hoje pelo avanço tecnológico que nós alcançamos. Mas tem pessoas que defendem veementemente isso, pagam para um cidadão defender isso, sem se questionar, simplesmente por quê? Porque querem que o povo fazer parte de um rebanho. As pessoas querem fazer parte de um rebanho. E isso é lamentável. Entendi. Elias, pegando esse gancho, nós estamos em 2022, ano de eleições, muita coisa vai acontecer, quer dizer, já está acontecendo, né? Que dica você daria para quem está nos assistindo, o homem de bem, a mulher de bem, né? Que vai exercer o seu direito esse ano de votar? Duas dicas em dois momentos. Durante esse período, né, o processo da campanha eleitoral e no dia de votar. Bem, primeiro no processo, eu acredito que a pessoa tem que analisar as propostas do candidato. Porque, não desmerecendo os candidatos, eu acredito que, como dizia, pode até parecer contraditório falar isso, mas como dizia o doutor Inés Carneiro, né? O cara, para pilotar um avião, ele tem que ter uma habilitação, né? Ele tem que ser habilitado, ele tem que ter uma carteira, ele tem que comprovar, ele tem que ter horas de voo, né? E o cara, para dirigir um país, ele tem que ser o quê? Né? Pode parecer contraditório porque eu vou falar agora. Quando um cidadão faz uma proposta de campanha dizendo, olha, eu vou baixar o preço disso aqui, vai ficar tantos reais isso aqui, ele está mentindo para você. Ele não tem interesse em dizer, olha fulano, eu vou retirar aqui esse recurso, eu vou alocar esse recurso aqui. Ele não está trabalhando uma coisa complexa, ele está trabalhando algo complexo de forma muito simplória, não simples. Simples muitas vezes é bom. Eu trabalhei numa oficina mecânica como ajudante, como mecânico, gente boa. Ele dizia assim, Elias, primeiro a gente tenta resolver o mais simples. Se não der certo, a gente vai para o mais difícil. Né? E eu peguei isso para a minha vida, né? que é realmente muito interessante quando você vai mexer num carro. Agora, tem diferença entre simples e simplório. Porque o simples você vai lá e aperta um parafuso. O simplório você faz uma gambiarra, você mete outro parafuso que não dá certo lá. Para tentar fazer aquilo funcionar, que vai funcionar 2, 3 vezes e vai quebrar. A mesma coisa, olha, veja as propostas. O candidato fala, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como? Tenta analisar como é que ele vai fazer aquilo. Não, deixa para o fulano, que o fulano sabe. Meu irmão, então esse cara já está tirando do dele. Olha, não, o fulano, que ele sabe mais do que eu, vai fazer isso. O cicrano é que sabe, ele já está se delegando a terceiros a capacidade dele. Ele, como homem público, como presidente, como governador, ele tem a obrigação de conhecer o mínimo necessário para que ele possa mover aquela engrenagem, aquele sistema. Diga, não, ele tem que saber tudo de economia. Não, ele não tem que saber tudo de economia, ele tem que saber o básico de economia. Ele não pode dizer para ti que vai vender uma botija de gás a R$35 para você, quando o nosso petróleo é baseado no dólar. E o dólar subir vai mudar, ao menos que ele mude a forma com que é baseado a nossa venda do petróleo. Que eu duvido muito. Né? O cara não pode dizer que vai voltar a pagar vai dar tantos de aumento para a Bolsa Família, por exemplo, se ele não disser para ti de onde é que ele vai tirar esse recurso. Ele está sendo demagogo. Então eu acredito que tem que analisar a proposta, tem que ver. Né? O debate é muito importante, mas o debate na televisão ele é algo superficial, porque são perguntas direcionadas. Né? O que você tem que procurar analisar é projeto de governo. Projeto de governo que tem uma página, para mim não interessa. Porque para mim é só falácia. Eu quero ver o cara escrever, olha fulano, eu vou fazer isso, com aquilo, porque eu vou tirar daqui e dali e vou colocar aqui. Eu quero fazer isso aqui, porque eu fazendo isso aqui, vai ter uma reação em cadeia e vai chegar lá, entendeu? Então a dica assim, durante a campanha é analisar a proposta. Eu sou um cara talvez um pouco cético em relação a muitas propostas de político e eu não gosto de reeleger ninguém. Eu sempre acho que
talvez uma outra pessoa possa melhorar as coisas, né? Então, não está dando certo, está ruim, está melhor a sua vida e não está. Não, vamos colocar outra pessoa. Vamos deixar um pouquinho essas paixões de lado e vamos tentar fazer algo novo, algo diferente. Fulano deu certo? Não deu. Pô, então eu vou insistir com ele. Está dando certo esse governo? Tá. Então por que eu vou continuar colocando esse cara para administrar a gente? Vamos para outra pessoa. No dia da eleição tem outra dica que é muito prática. Atente ao horário, porque vai ser mais cedo a eleição esse ano. Vai ser tudo no horário de Brasília. Então a eleição começaria às 7 horas da manhã para nós, vai começar às 5. Então atente ao horário. Vai terminar às 3 horas da tarde, não vai terminar mais 5 da tarde. Então fica atento ao horário de votação, porque senão você pode chegar lá e perder. E a multa pode parecer baratinha, R$4 e pouco, mas ela te impede um monte de coisa quando você deixa de votar. Ela pode bloquear teu salário, pode bloquear teu CPF, pode bloquear um monte de coisa. Você pode tentar acessar, por exemplo, as pessoas que recebem Bolsa Família, pode ser bloqueado. Restituição do imposto de renda. Você pode sofrer algum tipo de restrição relativa a isso, porque seu CPF foi bloqueado. Então é importante que você atente ao horário. E ir para a votação com uma ideia, aquela ideia de melhorar sempre as condições do seu estado, da sua cidade, do seu país. Nunca ir para votar simplesmente por uma paixão. Ah, eu sou apaixonado pelo partido A e vou votar no fulano. Eu sou apaixonado pelo partido B e vou votar no fulano. Ah, porque Deus disse para mim votar no fulano. Você ouviu Deus falando no seu ouvido para você votar no fulano? Não. Você talvez interpretou de acordo com o que alguém lhe falou, de acordo com as suas convicções, que aquele fulano seria o candidato indicado por Deus. Mas quando você pega e vê a vida do fulano, você vê o trabalho do fulano, ele não está muito próximo do que é aquilo que Deus está dizendo para você votar no governante, não. Então, veja, analise, né? Saia da caixinha, saia da mesmice, deixe de ser um rebanho. Faça análise. Se você achar interessante o que o cidadão que está no poder está fazendo, beleza, ótimo, vai lá e vote consciente. Mas não vote simplesmente porque você gosta de um e detesta o outro, ou vice-versa. Porque desse jeito, a gente não vai estar construindo um país melhor, a gente vai estar destruindo aquilo que nós já temos. E isso aí leva a consequências muito desagradáveis. Muito desagradáveis. Eu digo para você que o Brasil, ele, nos últimos 10 anos, ele piorou muito. Piorou muito, não somente pela ação dos governantes, mas pela ação das pessoas. Porque eles foram se alienando da política, foram colocando pessoas de qualquer jeito, foram jogando coisas para um lado e para o outro, foram perdendo o pudor mesmo de colocar para fora talvez a pior face do ser humano, que é o ódio, né? E isso tudo estimulado pelas redes sociais, estimulado muitas vezes pelas grandes corporações, pode até parecer teoria da conspiração, mas muitas vezes estimulado, e isso foi fazendo com que nós chegássemos nessa situação de hoje. Eu já vi várias pessoas ameaçarem os outros de morte por causa de uma política. Eu já fui ameaçado de morte por pessoas da minha família, em grupo de WhatsApp, por causa de pensamento e ideias políticas. Entendi. Porque as pessoas não aceitam que você critique aquele determinado político deles porque foi enviado por Deus. Né? É preciso expandir a consciência para que esteja um diálogo aberto, respeitando as ideias, os pensamentos. Se você quer votar num determinado político, vote. Agora, que seja feita uma análise criteriosa para você chegar a esse ponto. Não estou querendo aqui forçar ninguém, não estou pedindo voto para ninguém. Não, né? Sim. Até porque não sou candidato. Mas analise, pense e veja o que é que foi feito, as promessas que aquela pessoa fez se foram cumpridas, ou as promessas que aquela pessoa está fazendo, se elas são executíveis. Verdade. Obrigado pelas dicas, viu, Elias? São dicas valiosas, riquíssimas, que com certeza fará diferença na minha e também na sua vida. Elias, agora voltando para o Elias escritor, né? As pessoas que quiserem conhecer mais um pouco sobre o Elias, sobre o trabalho que o Elias desenvolve, adquirir livros, tem algum lugar que eles possam encontrar o seu trabalho, redes sociais? Conta pra gente. Tem sim. Um site chamado clubedeautores.com.br, uma
plataforma de autores da América Latina, em português. Você vai encontrar lá o Chumbo de Sangue na Fronteira. É um que eu tenho. Tem na versão digital, e-book, que, salvo engano, custa R$6 e pouco. E tem a versão dele no papel, que eu não sei quanto é que está custando agora, mas a última vez a edição normal, parecidíssima com essa aqui que eu mostrei para vocês, ela estava saindo em torno aí de uns R$50, R$52, porque tem o frete, né? Isso. E se você quiser capa dura, ele sai por uns 80, e quiser espiral, sai mais ou menos aí uns R$39. Tem uma variedade, né? Tem uma variedade. Mas é o Clube de Autores, clubedeautores.com.br. Lá você vai encontrar o meu trabalho. Eu espero que você vá lá, que você adquira, porque é importante para nós, como escritores acrianos, que sejamos lidos, para que as pessoas no mundo inteiro, não apenas aqui no Acre, no Brasil, saibam que também existe produção literária aqui no Acre. Que existe uma sociedade literária, que existe uma academia de letras, e que existem bons escritores aqui. Eu não falo de mim porque, como diz a modéstia, me impede de dizer, mas existem outros, um universo de escritores aqui. Verdade. O Dr. Eliseu, Valdeci, Marcelo, todos da SLA, de certo modo, né? Tem um trabalho que vale a pena ser visto, vale a pena ser mostrado. Então vá lá, clubedeautores.com.br, procure lá Chumbo e Sangue na Fronteira, e você vai encontrar meu trabalho. Tem na Amazon.com também, na Amazon também tem. Eu esqueci agora qual é a plataforma que eu mandei, mas são 3 lugares que tem para vender. Lá você vai encontrar uma literatura. Tá bom, então, Elias, a gente está encerrando nosso bate-papo entrevista, foi muito bom, muito rico, e queria que você deixasse as suas considerações finais aí para o nosso público, que nos permite adentrar a sua casa, suas vidas. Eu quero agradecer primeiro, né, o Eliseu, a SLA, que vieram aqui na minha humilde residência, né, longe pra caramba de onde vocês moram, e eu fico feliz quando isso acontece, porque é uma forma de reconhecimento ao trabalho da gente. Porque vocês estão sabendo que existe um cara chamado Elias e que gosta de escrever e que não tem problema nenhum em abrir, né, a sua casa para receber as pessoas que queiram conversar sobre literatura, sobre política, sobre coisas que sejam de interesse e que sejam construtivas. Então eu só tenho a agradecer a SLA, que como membro, eu digo que é muito importante, é uma sociedade muito importante para o nosso estado do Acre. Agradeço a todos, né, que estão dispondo do seu tempo para ver essa entrevista nesse momento, e deixo somente aqui o desejo de paz, amor, harmonia e felicidade na vida de todos, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos hoje, nesse mundo assim tão difícil, né, de encarar essa realidade. Muitas vezes o que nós precisamos está dentro da nossa casa, está dentro de nós mesmos. E um bom livro pode ajudar você a adquirir isso. É verdade. Tá bom, Elias, então a gente mais uma vez agradece, em nome da Sociedade Literária Acreana, quero te agradecer mais uma vez pela gentileza de abrir a sua casa para a gente gravar essa entrevista, esse bate-papo gostoso, agradável, demonstrando aí o seu senso crítico aguçado. A gente até tomou um chazinho hoje, né? E por nos receber, você deu um pouquinho do seu tempo valioso. Tá? Muito obrigado por conceder esse momento pra gente, tá bom? Eu que agradeço, então. E esse foi mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acreanos, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!